E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou gravando esse vídeo aqui para comentar o gabarito da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. A prova foi no dia 23 de janeiro. É a parte de biologia aí, em relação à parte dos conhecimentos específicos, noções básicas de biologia e anatomia humana, beleza? Não vou dar uma aula aqui, porque hoje não é dia de aula, é só dia de correção. Então vou comentar aqui a respeito do gabarito dessa prova que aconteceu para a PSERG, tá? Vou anotar aqui, ó, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Belo, eu tenho esse canal aqui no YouTube, tô colocando várias aulas 0800 aí pra galera e conhecendo o meu trabalho, e basta você compartilhar, ativar aí as notificações, me seguir na minha rede social, que é o Instagram, @professorbelo, tá bom? Caso você esteja estudando, conheça alguém que está estudando aí para o seu vestibular, para o seu concurso, fica ligado então nesse canal, curta aí, compartilha, beleza? Tamo junto. Aqui a questão então que eu peguei, esses gabaritos que estão marcados aí, pessoal, foi de um aluno, tá? Um amigo meu mandou aí pra mim, então eu tô usando isso aí como base, mas não necessariamente vai ser o que eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. A morte por... Questão 31, tá? Desse caderno aqui de provas que eu não lembro se tem alguma cor, enfim, se é caderno branco. Aí você tem que se guiar pela sua questão aí. A morte por engasgue ocorre quando um objeto ou pedaço de alimento é engolido e vai parar nas vias respiratórias, bloqueando a chegada de ar nos pulmões. Ok. Isso pode acontecer quando, durante a deglutição, que é aquele ato de engolir, uma estrutura da cartilagem, chamada de epiglote, não fecha a entrada do... Pessoal, eu mostrei isso na minha aula. Quando a gente engole, essa epiglote, ela tem que fechar a entrada da laringe, letra B mesmo, tá? Esse camarada aqui acertou. Porque senão, o alimento, ele vai para a direção da sua laringe, com L, e aí vai entrar na parte das suas vias aéreas. Você vai acabar tossindo, engasgando, pode até morrer. Beleza? Então esse foi o gabarito da 31, letra B de bola. B de Biobelo. 32. Em uma autópsia, com o cadáver virado para cima, ok? Realiza-se então, ó, uma incisão na testa para que a pele seja retirada do caminho e permita a exposição do crânio. Com isso, passa-se a abertura da cavidade craniana e, após o exame das membranas que revestem o cérebro, a remoção do encéfalo. Então, quando a gente corta, né, faz uma incisão e rebate essa pele para conseguir acessar o crânio, você tem ali as famosas membranas. Essas membranas, pessoal, são as famosas meninges. Nós comentamos sobre ela no meu vídeo, tá? E ele vai falar, as membranas de tecido conjuntivo que revestem o cérebro não são as medulas, não são os tálamos, são as meninges. E essas meninges, pessoal, elas contêm um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano. Portanto, o gabarito é a letra B de Biobelo. Não tem, no caso ele está falando aqui, né? As membranas do tecido conjuntivo que revestem o cérebro são as meninges, ok? No espaço entre elas se encontra o líquido céfalo-raquidiano, é isso mesmo. Importante no controle aí do equilíbrio, tá? A letra D também botou meninges. Aí ele botou, no espaço entre elas se encontra o líquido cérebro-espinhal. Aí não, aí ele errou aqui, tá? Então, gabarito letra B também. Beleza? Próxima, 33. Para o exame de alcoolemia, 24 horas após o óbito, pode-se utilizar o sangue coletado lá da veia cava superior, VCS. Galera, veia cava superior passa sangue venoso. Esse sangue venoso é aquele sangue rico em CO2. E se você assistiu a minha aula de sistema circulatório, você vai ver que nós temos a veia cava inferior, que traz o sangue da parte de baixo do corpo, e a veia cava superior, que traz o sangue da parte de cima do corpo, cabeça e membros superiores. E essa VCS, essa veia cava superior, deixa esse sangue venoso cair lá no átrio direito, logo lá em cima. Portanto, essa veia transporta o sangue que chega ao átrio direito do coração. Gabarito realmente é a letra A.
Você vai ver lá na aula que é exatamente isso. Chega o sangue lá no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito, vai seguir para o pulmão, vai fazer hematose, vai voltar para o átrio esquerdo, vai seguir para o ventrículo esquerdo e vai seguir a circulação sistêmica. Beleza? Então tá fora aí qualquer outro tipo de gabarito. Lembrando que não é uma aula, é só o gabarito, tá? Por isso que eu estou comentando. 34. O defeito é a coisa mais fantástica para a identificação humana. A maneira pela qual um osso cicatriza após quebrar é única, assim como a sua localização. É verdade. Um eventual indicativo de uma fratura no fêmur, onde o osso está se recompondo, é o quê? Pessoal, quando a gente quebra um osso, a gente tem que remodelar ele, tudo bem? A gente tem que regenerar ele, essa fratura. Isso não tem nada a ver com a presença permanente de tecido cartilaginoso no lugar do ósseo. Não tem nada a ver com sutura, que é uma formação temporária de osteócitos. Isso tem a ver com calo ósseo. Aí tem que ver se é isso ou isso, porque sutura não é. E aí? Então, um eventual indicativo de uma fratura no fêmur, onde o osso está se recompondo, é um calo ósseo? Sim. Aí você vai ver, é um calo ósseo, uma elevação resultante do processo de regeneração ou uma depressão? Gente, o calo ósseo é uma elevação, tá? Toda vez que um osso está ali destruído, que ele está se recompondo, ele sofre uma elevação resultante do processo de regeneração dele, tá? Você fica com calombo ali mesmo. Então, o cara aqui mandou bem. Gabarito letra A, questão 34 aqui para mim. Beleza? Não tem a 35, vamos aqui, não tem aqui embaixo, né? Então, vamos chegar para o lado. Bom, questão 35. O monóxido de carbono, essa é ótima, galera, clássica, eu falei que ia cair. O monóxido de carbono, que é o CO, é um gás produzido durante a queima de hidrocarbonetos, como gás natural usado em residências. A intoxicação causada por monóxido de carbono pode ser fatal, é verdade. Porque esse gás, ou seja, o que o monóxido pode fazer para ser fatal? Ele pode se ligar a quem? Aí vem o gabarito. Ele liga-se preferencialmente à hemoglobina, que é a tal da HB, reduzindo o transporte de oxigênio até as células. Isso acontece direto, tá, pessoal? Letra C aí. Casal que vai para Penedo, vai para Visconde de Mauá, aluga chalé, aí liga a lareira, fica queimando lá, aí dorme, quando vê, morreu. Por quê? Porque, infelizmente, deixou ali aquela madeira queimando, o monóxido vai exalando, é uma combustão que acontece ali dessa queima dos hidrocarbonetos de forma incompleta, exala o monóxido, não tem cheiro, o casalzinho está dormindo ali de conchinha, morreu, já era, tá? Vai para o próximo plano. 36. Para a identificação de cadáveres em estado de decomposição, recomenda-se a coleta de DNA de duas fontes distintas, como, por exemplo, cartilagem e um osso longo, preferencialmente o fêmur. No entanto, se não for possível utilizar o fêmur, um outro osso longo dos membros inferiores pode ser investigado. E aí, quem vai ser um outro osso longo dos membros inferiores que pode ser investigados? É a tíbia, letra C. O cara mandou bem aí. Nada a ver o rádio, nada a ver patela, nada a ver una, é do braço, nada a ver calcâneo, que é um osso pequeno do calcanhar. É a tíbia, que na verdade é o osso da canela. Beleza, pessoal? Letra C também aqui. Assim como a anterior, a 35, nós vimos que também foi a letra C. Tá bom? 37. É sabido que o corpo já possui... Vou chegar um pouquinho pro canto aqui. Desculpa. Pronto. É sabido que o corpo já possui bactérias que fazem parte da flora natural, principalmente a flora intestinal. Por isso é comum que a putrefação de um indivíduo morto se inicie no intestino e, como consequência, surja um sinal de mancha verde abdominal. Ok, isso aqui vai ficando meio... Essa barriga vai ficando meio esverdeada mesmo. Essa mancha representa a evidência da decomposição dos tecidos. Tá bom. Aí ele vai te falar o seguinte. Deixa eu ver o horário aqui. Nos indivíduos vivos, somos nós, o intestino grosso, além de formar as fezes, faz o quê? Galera, eu comentei isso. Intestino grosso ele tem uma função de absorver água. Então, ó, absorve água, gostei. Isso aqui tá válido. Termina a digestão de lipídios, das proteínas, não.
absorve aminoácidos, está fora aqui. Termina a digestão dos lipídios, está fora. Intestino grosso sempre reabsorve água para você. Aí a gente fica na dúvida entre a letra A e entre a letra E. E agora? Ele absorve água e os aminoácidos que não foram captados lá no intestino delgado, lá no duodeno, no jejúnio e no ilho, ou esse intestino grosso, além de formar as fezes, ele absorve a água e sais minerais que não foram absorvidos no intestino delgado. Para mim, é a letra E. Ele absorve água e sais minerais que não foram absorvidos no intestino delgado. Tá? Tá fora aqui quando ele falou que absorve a água e os aminoácidos. Aqui ele errou. Tá bom? Para mim, o gabarito, então, dessa questão 37 vai ser a letra E. 38. O exame PSA. Tá? Antígeno prostático específico. Isso aqui é para quem tem câncer de próstata, tá, pessoal? Um exame de sangue. O exame de sangue aí, PSA, ele tem sido usado para detectar a presença de sêmen em materiais coletados na cena de um crime ou no exame da vítima. Aí ele vem, além do líquido prostático, faz parte da composição do sêmen o líquido produzindo aonde? Eu comentei isso na minha videoaula. Galera, o sêmen, ele não é só o seu espermatozoide. O sêmen, ele além de ser o espermatozoide, ele vem com líquidos da glândula prostática, da próstata, mas também ele tem líquidos da sua vesícula seminal, pessoal. Então, o gabarito aqui, ó, não tem nada a ver com líquidos da uretra, seria das glândulas bulbo-uretrais, mas ele não colocou. Canais deferentes está fora, isso aí corta quando a gente faz vasectomia. Epidídimo está fora, porque epidídimo é um local só de maturação dos espermatozoides. Corpo cavernoso é o corpo do pênis, não tem nada a ver. Então o gabarito é B de Biobelo. Beleza? Nas vesículas seminais aí. 39. Chegar para cá. Questão fácil. O cianeto é um veneno que mata rápido e é o mais fácil de ser detectado. Sua patologia aparece em todo o corpo, disse uma perita forense que estava investigando o assassinato. O cianeto, ele é uma toxina mitocondrial e é uma das intoxicações mais letais conhecidas pelo homem. As mitocôndrias, que são organelas diretamente aí, ó, diretamente afetadas por esse cianeto, né, por esse veneno, são responsáveis pela etapa do quê? Respiração celular. Falamos isso num dos primeiros vídeos aqui, galera. Tá? Mitocôndria faz respiração celular. Existem 3 etapas, tá? Glicólise. A segunda etapa, ciclo de Krebs. E a terceira etapa, conhecida com um palavrão aqui, que é a fosforilação oxidativa. Tá bom? Não precisa decorar essas 3 etapas. Ele só queria saber. A mitocôndria faz o quê? É responsável pela respiração celular. Beleza? Gabarito, então. Letra A. 40. Durante um acidente, uma lesão no bulbo. Atenção, sistema nervoso central, SNC. Lesionou o bulbo. Isso que é um componente do sistema nervoso central. O que pode ocasionar ao indivíduo uma lesão no bulbo? Realmente é uma morte por parada respiratória, letra E. O bulbo, pessoal, ele dispara, inclusive, sinais elétricos para o seu músculo diafragma, para que você consiga respirar. Nós falamos isso em aula. Se você prender a respiração por um bom tempo, chega uma hora que você não consegue prender mais, porque o bulbo raquidiano, que fica na base do cérebro, dispara e faz o diafragma contrair, tá? Ele é responsável, sim, pela respiração também, ok? Então, essa questão 40 foi a letra E aqui da minha prova aqui, que eu recebi. 41. Na necropsia é possível obter um diagnóstico de infarto se for possível observar trombos nas artérias coronárias. Lembra que na aula de circulatório, quando eu falei em artérias coronárias, eu estou falando daquelas artérias que vão irrigar o próprio coração. Não tem a ver com a circulação sistêmica do corpo inteiro, é irrigar o órgão em si. Isso, no entanto, acontece em pessoas mais velhas. Ok.
pacientes jovens dificilmente têm artérias obstruídas. É verdade. Aí ele vai perguntar, as artérias coronárias são aquelas que... Galera, as artérias coronarianas, que a gente chama, elas são ramificações da aorta. Então não tem nada que dizer que elas são aquelas que chegam até a aorta e levam sangue com gás carbônico, que elas saem das artérias pulmonares, que elas chegam até as artérias pulmonares, que elas chegam às veias pulmonares. O gabarito é esse que o colega botou aqui, letra C, tá? Elas saem da aorta de verdade e elas levam realmente sangue com oxigênio para o músculo miocárdio. Tudo bem? Show de bola, 41, letra C. 42. Segundo o Manual de Rotinas do Instituto de Medicina Legal do DF, lá em Brasília, né? Cidade de Brasília lá, durante o exame cadavérico básico, alguns itens merecem atenção. Entre eles está aí a verificação da presença de líquido na cavidade da pleura. A pleura, pessoal, envolve o pulmão. Aí ele vai falar, a pleura é o quê? O que é a pleura? Perdão, a pleura é a cavidade torácica, onde se localiza o coração e o timo? Não, não é. Isso é o mediastino. A pleura é um músculo oco? Não. A pleura é uma membrana dupla que envolve os pulmões? Sim, é. Ela é um canal vertebral? Não. Ela é um conjunto de tecidos? Não. Então, questão tranquila aí, tá? 43. Acidentes automobilísticos podem causar a movimentação do encéfalo, ok, chacoalhou, né? No interior da caixa craniana, é verdade. Levando ao estiramento e rompimento de axônios e vasos sanguíneos cerebrais. O rompimento de axônios pode produzir realmente aí a morte do indivíduo. Aí ele perguntou, o axônio é o quê? Galera, quando eu fiz para vocês o desenho de uma célula neuronal, de um neurônio, eu botei assim uns rabiscos chamados de dendritos, lembra disso? Puxei uma cauda aqui e chamei essa cauda de axônio. Eu até falei da bainha de mielina, que faz com que o impulso nervoso seja do tipo que? Saltatório. Lembra disso? Então, este pedaço aqui é o tal do axônio. Ele é uma cauda, né, que vai conduzir o impulso nervoso saltatório. E aí ele quer saber o que é esse axônio. Esse axônio, ele é a célula nervosa? E também pode ser chamado de neurônio? Não, o neurônio é o conjunto inteiro, dendritos, corpo celular e axônio. Ele é um prolongamento da célula nervosa por onde entra o estímulo nervoso? Não, o estímulo nervoso ele entra pelo dendrito e não pelo axônio. Ele é uma bainha de gordura que envolve os neurônios e atua como um isolante elétrico? Sim. Perfeito, gabarito letra C. Tá? Dessa questão 43 aí. Ele não é uma célula nervosa e ele nem é um local do neurônio onde fica o núcleo. O núcleo fica no corpo celular. Beleza? Então, gabarito letra C, tranquilão. Vou botar aqui, show de bola, letra C. 44. O aparelho genital feminino, show, é formado pelos órgãos genitais internos e externos, show. A produção dos principais hormônios sexuais pelo corpo feminino é feita pelos ovários, galera. Esquece útero, esquece tubo uterina fazendo hormônio, esquece útero. Realmente é feito no ovário. Agora, é onde normalmente ocorre a fecundação? Lá nos ovários? Não, a fecundação ocorre nas tubas uterinas. Portanto, o gabarito vai ser a letra C. Realmente os hormônios são feitos no ovário, sendo os hormônios em questão a progesterona e o estrogênio. Falamos isso na videoaula. Tranquilo? 4, 5, questão fácil também, tá? Uma amostra de osso retirado de uma perna humana em estágio avançado de putrefação, de decomposição, né? Foi encaminhada ali ao Departamento de Polícia Técnico-Científica. A análise do DNA das células ósseas revelou tratar-se de um indivíduo do sexo masculino. Essa conclusão deve-se à presença no núcleo das células do quê? Simples, né? Mulheres são XX, homens são XY. Então, quando você faz um cariótipo, que você olha uma célula e vê que essa pessoa está escrito ali que o par de cromossomos sexuais dela é XY, portanto, você sabe que aquilo ali é um homem. Logo,
para você definir pela conclusão, né, de que aquilo de fato é do sexo masculino, você tem que localizar realmente um par de cromossomos XY. XX é mulher, 42 cromossomos e 2 sexuais, não existe isso. 22 pares de cromossomos dá 44, nós somos 46. 23 cromossomos está errado, nós somos 46 cromossomos. Tá? Então, a 45 ficou aí sendo a letra E. 46. A pele tem um importante aspecto na necropsia. Se a pessoa morreu recentemente, por exemplo, a pele fica pálida, com uma tonalidade azul e com aparência marmorizada nos ombros e no peito. A respeito da pele, a pele é um órgão, ponto final, não tem a ver com tecido. Eu falei isso na aula, a pele inclusive é o maior órgão do corpo humano. Só que para você ter um órgão, você precisa ter um conjunto de tecidos. Aí o aluno fica na dúvida se ele marca B ou se ele marca D de dado. Então vamos ler. Na B de bola ele disse que é um órgão formado por tecido conjuntivo queratinizado e na letra D disse que a pele é um órgão formado pelo tecido epitelial e conjuntivo, que é o gabarito. O gabarito é a letra D de dado, pessoal. Por quê? A pele sim, ela é formada por uma camada aqui em cima de tecido epitelial, inclusive as células ficam bem unidas, não tem vasos sanguíneos passando ali, e logo abaixo você tem a região da derme, que é feita de tecido conjuntivo, por isso que dói. Se queimar a sua pele, queimadura de 2º grau, você vai sentir dor, vai sangrar e por aí vai. Então o gabarito aí, D de dado. Tá? Tô sendo um pouco mais rápido hoje, tá, pessoal? Porque é só um comentário aqui sobre a prova da FGV, beleza? 47. Há características morfológicas do esqueleto humano que podem auxiliar no diagnóstico do sexo biológico do indivíduo. Por exemplo, o tamanho da cintura escapular, isso aqui vem da escápula, que no homem é mais larga, né? Por exemplo, o tamanho da cintura escapular, que no homem é mais larga. Então, quando a gente faz um estudo da cintura escapular do homem, a gente tem que tentar lembrar do osso da escápula, lembrar da antiga omoplata, né, que a gente fala assim, enfim. E aí tem que lembrar, essa cintura escapular que a gente fala, ela é formada pela escápula e por qual outro osso? A cintura escapular é formada pelo sacro? Não. O sacro está lá na coluna. Ilho? Não. Externo, clavícula, cóccix? Não. Osso externo aqui no meio? Não. É formado pela clavícula, pessoal. Gabarito, de fato, D de dado. O colega acertou aí. Se tiver com dúvida, coloca no Google depois, cintura escapular. Durante a nossa aula a gente fez esse comentário também. Beleza? A próxima é a 48, né, pessoal? Uma questãozinha um pouquinho mais enjoada aí, tá? Eu concordo que foi um pouquinho mais pesada para o cargo de auxiliar. Falou sobre os tipos de articulação. E aí nós temos o seguinte. As articulações do esqueleto são pontos de encontro entre ossos e podem ser classificadas em diferentes categorias. Móvel, imóvel e semimóvel, tá? Diartroses, enfim, existem esses nomezinhos técnicos aí. Aí ele perguntou o seguinte, as articulações entre as vértebras, pessoal, quando você pensa nas suas vértebras, ali da sua coluna vertebral, você não consegue mexer para um lado e para o outro? Você não consegue flexionar para frente seu corpo, alongar para trás? Agora, se eu pegar teu corpo e envergar, eu vou quebrar você, concorda comigo? Então, essa articulação das vértebras, elas não são imóveis. Imóveis você tem que tirar, beleza? Elas vão ser móveis, mas permitindo movimentos limitados? Não, ó, eu posso vir para cá, eu posso vir para o outro, eu posso envergar para trás, eu posso ir para frente. Falar em movimentos limitados sendo móvel, tá esquisito, né? Falar que ela é móvel como as do quadril também não dá. Eu entendo as articulações da vértebra como semimóveis, permitindo pequenos movimentos. Então, eu marcaria na 48 a famosa letra C aqui. Eu não sei o que o candidato fez aqui, porque ele marcou muito, tá? Mas a minha opinião aqui da 48 é que as articulações das vértebras, elas são do tipo letra C, semimóveis, tá? A gente comentou sobre a articulação de vértebras como sendo semimóvel, por isso que eu não marcaria nenhuma móvel nessa questão, não. Aí o aluno vai ficar na dúvida, ah, mas a letra A é semimóvel também, como as da fíbula, tíbia e fêmur. Aí tá fora, tá? Porque a fíbula, a tíbia e o fêmur não tem esse tipo de articulação, beleza?
Então eu marcaria aí a letra C. 49. Ele quer saber o seguinte. No exame externo do cadáver, há caracteres que devem ser observados e relatados no laudo cadavérico. Entre eles, o estado de nutrição, que pode ser avaliado pela quantidade de um certo tipo de tecido, que é o principal reservatório energético. Vou botar em vermelho. Falou em reserva energética no seu corpo, só pode ser o tecido adiposo, porque ele tem gordura para queimar. Então, quando ele falou que esse tecido e a substância armazenada, né, em suas células são respectivamente o quê? Respectivamente o quê? Esquece cartilaginoso, esquece muscular, esquece ósseo e esquece epitelial. Reserva energética do organismo é gordura. Gordura é tecido adiposo e o que vai estar de substância armazenada é a gordura, é o lipídio. Tá bom? Gabarito B de Biobelo. 50. Tá acabando. Quando comparamos determinada região do intestino de uma pessoa com a doença celíaca com a mesma região de uma pessoa que é normal, observa-se que a pessoa portadora da doença celíaca lá, ela tem perda das vilosidades. Pessoal, falou em vilosidade, falou em microvilosidades. Lembra disso? São aquelas adaptações, aquelas modificações da membrana plasmática da sua célula, principalmente no intestino delgado, e faz o que essas microvilosidades? A pessoa, então, que é doente, né, para a pessoa doente, esse problema nessas vilosidades vai interferir automaticamente na absorção dos nutrientes. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Lembra que eu falei que as microvilosidades aumentam a superfície de contato e melhora a absorção dos nutrientes? Então, esse é o gabarito aí, tá bom? Show de bola. 51. Características do esqueleto podem contribuir para estimar aí a idade de um cadáver, já que durante o crescimento surgem sinais de maturidade do desenvolvimento. A determinação da idade óssea ela pode ser feita, por exemplo, com a utilização de uma radiografia do punho e da mão esquerda. Eu já fiz esse exame, tá? Quando eu era garoto, porque eu era muito baixinho. Aí ele vai falar, dentre as mudanças que caracterizam o esqueleto de um adulto está o quê? Vamos lá. Quando a gente compara um adulto com uma criança, o que acontece com a quantidade de ossos? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente é nenenzinho, acabou de nascer, os nossos ossos estão todos segmentados, eles estão todos ainda divididos. Então a criança apresenta um número muito grande de ossos. Esses ossos vão se juntando, vão se fundindo e vão formando uma ossificação diferente. Então, dentre as mudanças que caracterizam o esqueleto de um adulto, está realmente justamente a diminuição do número de ossos, em função da fusão de algum deles. Esse, de fato, é o nosso gabarito, tá bom? O resto aí, ó, tá tudo errado. Letra A, então, o gabarito da questão 51, tá bom? Ah, não sei se vocês lembram, quando a gente fala em moleira, a criança quando nasce, pessoal, ela tem muitos ossos espalhados aqui no crânio, depois vai se fundir tudo, tá bom? Então isso aí dava para matar também, questão 51. Vamos ver agora aqui a reta final, depois já é processo penal. 52. Dados recolhidos em necropsias têm sido utilizados nos estudos de algumas doenças da vesícula biliar. Armazenada nessa vesícula, eu falei isso na aula do digestório, a bile é produzida onde? A bile é produzida no fígado. Então esquece pâncreas, esquece pâncreas e esquece duodeno. A bile é produzida sim no fígado e armazenada na vesícula biliar. E aí, essa bile é feita no fígado e tem em sua composição a enzima lipase, isso explica a ação da bile sobre as gorduras, ou ela é produzida no fígado e não tem enzimas em sua composição e ela age como um detergente? Galera, ela vai emulsionar as gorduras, né? Dar uma quebrada nas gorduras. Então ela vai ter a função de um detergente, galera. Ela realmente não tem enzimas na sua composição. Por isso que está errado aqui as outras, né? E muita gente, infelizmente, marcou a letra B porque achou que a bile tinha enzima lipase e não tem, tá? Então gabarito A, B, C, D de dado e E. Então o gabarito da 52 dessa prova, D de dado.
53. Só de bater o olho eu já sei que isso aqui é uma célula conhecida como hemácia. E hemácia, por incrível que pareça, creia você ou não, ela não possui núcleo. Beleza? Ela não tem núcleo protegendo o DNA ali dentro. Não tem núcleo, acabou. Então o esquema mostra o tipo celular presente em maior quantidade no sangue humano, são as hemácias. Essas células altamente especializadas, realmente no transporte de oxigênio, para realizar a sua função, elas apresentam estruturas como o quê? Se ela não tem núcleo, tu nunca pode marcar a expressão com núcleo. Ponto. Parede celular é característico de célula vegetal. Isso aqui é uma célula animal. Então esquece a letra E também. Parede celular, esquece. Parede celular específico para vegetal, por exemplo. Então sobrou a letra B, né? B de biobelo. Ela tem estruturas como citoplasma e membrana plasmática. Perfeito. 5.4. A rigidez cadavérica, que é o rigor mortis, consiste num tipo específico de contração muscular do cadáver. O cadáver fica durinho, que surge dentro de 1 até 3 horas aí após a morte. É verdade. Essa contração é resultado da perda da produção de energia pelas células. E ele vai perguntar, os músculos da locomoção que sofrem com essa rigidez cadavérica são classificados como o quê? Galera, a gente só consegue contrair, ficar rígido, aquela musculatura estriada esquelética, né? Aquela actina e miosina que eu falei para você quando eu dei aula de tecido muscular, contração muscular, né? Falar em não estriado liso, falar em não estriado cardíaco, falar em estriado cardíaco, não estriado esquelético, tá tudo errado. A musculatura que vai sofrer o rigor mortis é justamente a musculatura estriada esquelética. É aquela do bíceps, né? Que a gente contrai, aí queima lá na academia, depois você relaxa. É isso, você controla isso através dos filamentos de actina deslizando sobre os de miosina. Beleza? Aí a gente falou de tropomiosina, troponina, uma aula um pouco mais densa, né? Pegou um pouco mais pesado. E aí você viu que ali existe o cálcio chegando, né? Libera ali o sítio ativo, gasta ATP para relaxar, a gente comentou sobre isso. Então, letra D aí é o nosso gabarito. E a última questão é sobre a rigidez cadavérica. Observa-se que os músculos permanecem rígidos até que as proteínas musculares sejam desintegradas. E aí, você está lá durão de 1 a 3 horas, depois você começa a ficar mais molinho. Quem que faz isso? Em regra, isso ocorre pela ação de qual enzima digestiva? Pessoal, falou em enzima digestiva no seu corpo, essas enzimas, as estruturas, as organelas que contêm enzimas digestivas são os lisossomos. Ribossomo faz proteína, núcleo guarda DNA, nucleolo forma RNA, retículo endoplasmático liso ou agranular forma gordura. Agora, os lisossomos têm enzimas digestivas sim, portanto o gabarito é B de belo de biobelo. Beleza? Então, galera, com isso a gente termina aí essas questões todas. Quantas foram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá acabando, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, caraca, 22, 23, 24 e 25. Então foram 25 questões, pessoal, de biologia na prova de auxiliar. Dia 6 de fevereiro vem a de técnico. E é isso aí, galera. Pau na máquina. Espero que vocês tenham gostado. Se eu errei algum gabarito aqui, me desculpa, a gente pode falhar, é normal, tá? E espero que você tenha ido bem na sua prova. Eu gostei da prova, tá? Todos os assuntos batidos aqui na nossa aula, então espero que você dê um pouquinho mais de valor aí. Assista o vídeo, assista a aula. Teoria é muito importante. Resolver questão é importante? Demais. Mas voltar na teoria, pegar aqueles detalhes das minhas aulas ali, é muito bom. E você viu que a minha aula aqui atendeu super bem a essa demanda da prova. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. Papai do céu abençoe a vida de cada um aí. Bons estudos e até a próxima.